Vamos começar com um desafio que todo mundo de vendas conhece bem. Aquelas táticas, sabe, as que funcionam para fechar um negócio pequeno, elas simplesmente não servem quando o que está em jogo é muito, mas muito maior. Vender um produto simples para uma pessoa é um mundo. Agora, vender uma solução complexa para uma empresa gigante, e a história é outra, né? E essa frase, ela é a metáfora perfeita para o que a gente vai analisar hoje. Vender para uma organização enorme, cheia de processos, é como pescar tubarões, não peixinhos. E para isso, a abordagem, a isca, a estratégia, tudo tem que ser diferente. Certo, vamos mergulhar fundo nessa ideia. O que exatamente faz com que os métodos de vendas tradicionais falhem quando o alvo são esses tubarões do mundo dos negócios? É que, em vendas de alto valor, o ciclo é bem mais longo. Tem muito mais gente envolvida na decisão e o risco, claro, é gigantesco. Chegar correndo para apresentar um produto sem entender a fundo o mundo do cliente, os processos, os desafios que nem eles mesmos enxergam, é pedir para dar errado. O resultado? A conversa fica em funcionalidades, quando deveria ser sobre soluções de verdade. Mas, e se existisse uma ciência por trás disso tudo? Pois é, agora a gente vai conhecer a solução que nasceu de um dos maiores estudos sobre vendas já feitos na história. E esse número aí na tela, ele é a chave de tudo. A metodologia SPIN não é baseada em achismo ou intuição. Ela nasceu da análise de 35 mil ligações de vendas. Isso mesmo, 35 mil em mais de 20 países. É uma montanha de dados que mostrou que de fato funciona. E aqui está o mapa do sucesso. S-P-I-N. SPIN. É um acrônimo para 4 tipos de perguntas que guiam a conversa. Porque em vendas complexas, o que determina o resultado não é a força da apresentação, mas sim a qualidade das perguntas. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos quebrar agora esses 4 tipos de perguntas que são literalmente a espinha dorsal do método SPIN. Primeiro, as perguntas de situação. O nome já diz tudo. Elas servem para coletar fatos, para entender o contexto. Mas, atenção aqui, o segredo é fazer a lição de casa antes da conversa. Essas perguntas devem ser usadas com moderação, só para preencher uma ou outra lacuna e não para perguntar coisas que uma boa pesquisa no Google já resolveria. Olhando os exemplos, fica claro, né? São perguntas bem diretas, que buscam fatos. Elas basicamente preparam o terreno para as próximas etapas, que são muito, muito mais estratégicas. Ok, com o cenário mapeado, o foco muda. O objetivo agora é outro: descobrir problemas, dificuldades, insatisfações. É exatamente aqui que a venda começa de verdade, quando se identifica uma dor que, muitas vezes, nem o cliente sabia que tinha de forma tão clara. Com esse tipo de pergunta, a gente começa a sondar os pontos de dor. Elas ajudam a descobrir o que a gente chama de necessidades implícitas do cliente. São os primeiros sinais de que existe uma oportunidade de venda ali. E agora, chegamos ao ponto que separa os vendedores medianos dos excelentes. A maioria encontra um problema e já pula para a solução. Mas os melhores fazem algo diferente. Eles exploram as implicações. Eles pegam aquele problema que talvez pareça pequeno e mostram as consequências reais e gigantescas que ele causa. As perguntas de implicação, elas transformam um probleminha em um problemão urgente. Elas conectam aquela dor a métricas de negócio que importam de verdade: custo, tempo, faturamento, risco. É nesse momento que o valor da solução começa a ser construído na cabeça do cliente. E aí, no estágio final, o objetivo é fazer com que o próprio comprador articule os benefícios da solução. Olha que interessante. Em vez de o vendedor dizer o quão boa é a solução, é o cliente quem descreve o futuro positivo que ela pode trazer. Percebe a genialidade disso? A conversa muda da água para o vinho. Deixa de ser sobre o problema e passa a ser sobre o ganho, sobre a solução. O cliente começa a vender a solução para ele mesmo e a venda se torna só uma consequência natural dessa conversa. Essa abordagem toda representa uma mudança de mentalidade fundamental. E é isso que torna o SPIN tão poderoso. A ideia não é empurrar um produto, é co-criar uma solução junto com o cliente. E aqui tem uma distinção que é crucial entender. Uma necessidade implícita é eu tô meio insatisfeito com isso. É um sinal fraco. Já uma necessidade explícita é eu preciso de um jeito melhor de fazer isso. É um sinal forte. O trabalho das perguntas de implicação e de necessidade de solução é justamente transformar a primeira na segunda.
E a mesma lógica se aplica aqui. Benefícios não são a mesma coisa que características. Uma característica é o que o produto é. Uma vantagem é o que ele faz. Mas um benefício é como ele resolve aquela necessidade explícita que o cliente acabou de declarar. Focar em benefícios previne objeções, porque no fim das contas está se entregando exatamente o que foi pedido. Então, como é que o processo SPIN lida com as objeções antes mesmo que elas apareçam na conversa? A resposta é simples e muito poderosa. Quando o próprio comprador declara em voz alta os problemas dele e a necessidade de uma solução, o vendedor se posiciona como um parceiro, um consultor. Não tem muito o que objetar quando a solução atende perfeitamente a uma necessidade que o próprio cliente articulou, concorda? Certo, a teoria é fantástica, mas como começar a colocar tudo isso em prática no dia a dia, na vida real? A chave é não tentar fazer tudo de uma vez só. Foque em uma etapa por vez. Comece, por exemplo, tentando incluir mais perguntas de problema nas conversas. Quando isso estiver natural, avance para as de implicação. O importante é se preparar, anotar os resultados e, acima de tudo, ter paciência. É uma habilidade e toda habilidade se constrói com a prática. E para fechar, fica esta reflexão. O Spin Selling convida a gente a mudar a pergunta fundamental que guia nosso processo de vendas. E ao fazer isso, a gente transforma a venda de uma simples transação para uma consultoria de verdade, construindo valor real e relacionamentos que duram.